Você não vai acreditar nas reações da mídia ao novo técnico do Flamengo. De elogios inesperados a críticas ferozes, o que está por trás dessa polêmica? Fala, nação rubro-negra! Hoje vamos mergulhar fundo nas reações polêmicas da mídia, após a escolha de Felipe Luiz como novo técnico do Flamengo. Será que eles estão exagerando? Será que o ex-lateral pode realmente transformar o time? Fica com a gente até o final e não esquece de deixar seu comentário sobre o que você acha dessa novidade. Logo após o anúncio oficial, a mídia explodiu com opiniões sobre a nova fase do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz. Vários comentaristas expressaram surpresa e até dúvidas sobre a capacidade do ex-jogador de liderar o time. Vamos ver o que eles disseram. O que a nação pediu aconteceu. Tite foi demitido e Felipe Luiz assume o time. A nação tem que ter muita paciência com Felipe Luiz. O cara não tem nenhum ano como treinador e já entrou na maior máquina de triturar treinadores, que é o Flamengo. E o pior, Tite deixou terra arrasada no mais querido. O time é um deserto de ideia e o Felipe Luiz terá que começar do zero. Tite foi uma das maiores decepções entre os últimos treinadores. Chegou com banca de super treinador, espantou a mídia invejosa e clubista paulista que o queria no Corinthians, mas não mostrou nada. O cara tinha uma equipe técnica caríssima, os melhores jogadores, estrutura europeia e conseguiu transformar o time num amontoado de bagres. É um Felipão 2.0. Só que o Felipão ainda conseguiu ganhar uma Copa do Mundo e o Tite passou vergonha em duas. Já foi tarde. Que vá para o Corinthians. Agora é com você, Felipinho. Boa sorte e pra cima deles, professor. Mauro César criticou o novo técnico, destacando que ele não possui experiência no cargo e questionando se ele será refém da panelinha de 2019. Não tem nenhuma experiência no profissional, trabalha como técnico de futebol há meses, tem nenhum ano, treinou o Sub-17, depois assumiu o Sub-20, e aí um risco também adicional, que é a panela de 2019. Vejamos se ele vai ser refém a ponto de colocar Gabigol e Bruno Henrique achando que voltamos no tempo, que está em 2019, ele baixou o caboclo Jorge Jesus, ele ia fazer os caras jogarem como jogaram há 5 anos, né? Se ele vai bancar o Arrascaeta incondicionalmente, ou pode até barrar, porque se arrasta em campo e ninguém investiga, questiona, para valer o que acontece com esse rapaz há 2 temporadas pelo menos jogando mal fisicamente, sempre mal fisicamente, com raros momentos em que ele está bem. E por aí vai. Essa é a grande questão também do Felipe Luiz. Ele vai ser refém dos seus parceiros de 2019 ou será um técnico totalmente independente que vai escalar aquilo que ele está enxergando que é o melhor para o momento? A gente não sabe ainda. Mas foi uma tentativa, acho que até desesperada, de salvar a temporada, porque tudo indicava que o Tite não tinha mais condições de fato, depois do que vimos nos últimos jogos. E aí os dirigentes, que são os mesmos, escapam ilesos, os jogadores que se arrastam, alguns importantes, saem ilesos, e você fica nessa roda viva. Agora, Felipe Luiz vai assumir interinamente, óbvio que dependerá de resultado, se ele for campeão. André Henning também comentou sobre o assunto, elogiando a decisão da diretoria em demitir Tite e contratar Felipe Luiz, na tentativa de salvar a temporada. Situação, né, cara? O Tite, ele termina um ciclo na seleção brasileira e fica na expectativa de assumir uma grande equipe na Europa, cara. O Tite, ele se preparou para o estágio seguinte da sua carreira ser Liga dos Campeões da Europa, uma grande equipe europeia. E assim, não aconteceu nada disso, nem perto disso. Teve propostas assim para seleções de segunda linha aqui na América do Sul. Nada de nem parecido com algo que se esperasse de um técnico que acaba de sair de 2 ciclos de Copa do Mundo. Um deles incompleto, é verdade. Mas o Tite, ele dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, cara. E é absolutamente natural que o cara saia de um trabalho desses, de quase 7 anos no comando da seleção brasileira, com uma vitrine dessas, e seja desejado pelo mundo inteiro. Não foi o que aconteceu. Ficou um tempo parado, e aí vem o Flamengo, cara. E consegue seduzir o Tite, inclusive no tal do ano sabático que ele iria tirar. Ele muda de ideia, assume o Flamengo com um elenco maravilhoso à disposição, dinheiro, estrutura, e é um retumbante fracasso no comando do Flamengo. Que situação, cara. Era um técnico assim, prateleira de cima, e de repente vai enfileirando fracassos. Que situação. Uma grande figura, um grande cara, mas assim tá se perdendo, forçando a barra assim
colocando outras pessoas para dar entrevista ali, forçando a barra, né, levantando ali, enfim, que tenha aí espaço e que tenha competência e que tenha, né, sucesso para poder se reerguer na carreira, porque a imagem nesse momento do Tite é muito ruim, muito ruim. E eu acho, olha aqui, ó, é difícil falar isso porque a gente não gosta de trabalhos interrompidos e tal, mas do jeito que estava o trabalho, o Flamengo acerta ao demitir o Tite. O Tite não é o único culpado pelo momento do Flamengo. Jogadores têm culpa, responsabilidade, a diretoria tem muita responsabilidade, mas é evidente que recai muito no trabalho ruim do treinador e a diretoria do Flamengo acerta ao demitir o Tite e apostar no Felipe Luiz. O pessoal do Jogo Aberto também comentou sobre o tema, destacando o que Felipe Luiz precisa fazer para recolocar o Flamengo nos trilhos. Eu acho que o Felipe Luiz tem condições de resgatar o Gabigol para essa reta final. Um jogador decisivo, em momentos decisivos ele aparece. Não sei fisicamente como é que o Gabigol tá, mas eu acho que já na primeira partida aí contra o Corinthians, sob o comando do Felipe Luiz, o Gabigol já deve aparecer como titular. Ontem ele não foi muito bem contra o Atlético Paranaense, né? Perdeu um gol claríssimo. Perdeu um gol que normalmente ele não perde, isso mostra a falta de ritmo dele. Não é de hoje, né? Faz tempo que o Gabigol não tem mas era um dos mostrado problemas, aquele né? mesmo. A relação Tite e Gabigol era um dos problemas. Mas uma coisa que vocês não repararam, que a direção do Flamengo, para desviar o foco, demite o Tite. Porque o que nós estávamos falando aqui hoje e ontem, essa semana toda, final de semana toda aí, que foi a lambança que a CBF fez mudando as datas, mexendo as datas na calada da noite. E hoje o Flamengo vem, porque o Flamengo sabe que não precisa. Só pra lembrar que o Vasco, em relação ao Atlético, também reclamou, também não é só um lado. Não, que a gente só falou de um lado. Eu acho que se o Flamengo tivesse jogado bem ontem, vencido bem, não cairia. Eu acho que o Tite não, cairia. isso é pra desviar o foco. Porque a CBF está implantada dentro do Flamengo aí. O próximo treinador do Flamengo, o próximo treinador do Flamengo é o presidente da CBF. O Edinaldo aí, é o treinador do Flamengo. Porque o Flamengo nem precisa ser treinador. Na sexta-feira eu recebo uma ligação de manhã e fala assim, o Tite vai ser mantido como técnico do Flamengo até a Copa do Brasil. Foram dirigentes? E depender, não interessa. E dependeria se for dirigente, muito, tá explicado, dependeria muito do jogo contra o Atlético Paranaense, ok? Isso de manhã. À tarde eu recebo outra ligação que fala, eu coloquei até nas minhas redes sociais na sexta-feira à tarde. Na sexta? Cravando que o Tite não seria mais o treinador do Flamengo e que o André Luiz ia assumir, o Felipe Luiz ia assumir o time do Flamengo, né? Por quê? Porque houve um desgaste, houve até uma discussão na reunião que o Flamengo teve com seus dirigentes e chegou à conclusão de que tinha que mudar automaticamente para dar uma injeção, tentar motivar esse time para os jogos da Copa do Brasil. Então, independente, se o Tite tivesse goleado o Atlético Paranaense, talvez ficaria uma esperança. Agora vamos conferir algumas declarações de Felipe Luiz, onde ele analisa certos jogos, praticamente prevendo o que aconteceria caso as equipes mantivessem o estilo de jogo que vinham apresentando. Ele fez isso em partidas como a final entre Santos e Barcelona e também os confrontos entre Fluminense e Manchester City. Vale lembrar que Felipe Luiz foi considerado o melhor comentarista da Copa do Mundo de 2022. Na época que ele jogava com o Rijkaard, ele jogava na direita. Então, lateral esquerdo e no Messi era o jogo inteiro, era duelo. Então, tinha que tomar 10 cafés no jogo pra estar aqui, ó, com o olho assim, ó. É verdade? Qualquer errinho, o Messi parava dentro do gol, então. Mas você fazia isso pra marcar o Messi? Tomar 10 cafés? Não, eu tô sempre concentrado, né, um jogador. Né, Mas ensina, como é que ensina? Porque o Santos tem a final agora com o Barcelona. Não, o Messi joga no meio agora. Você ensina quem for marcar ele. Qual é a melhor maneira? Como o Miranda... Você fez assim na base da porrada? O Miranda falou uma coisa que é exatamente o que ele faz. Aqui na Espanha, linha de 4, outra linha de 4, mas fica no meio dessas duas linhas, caminhando, paradinho, só esperando. A bola chega no pé dele, ele vira e sai, driblando. Então pronto, o Santos tem que fazer. Pegar o DVD do jogo do Real Madrid ano passado, do Sevilha agora, que também jogou contra o Barcelona, empatou lá, fechadinho e esperar, porque também, pra mim... Fechadinho o Santos tem que entrar? O Muricy falou que vai pra frente, que vai jogar. Vai pra frente, é difícil. Vai pra frente contra o Barcelona. Um colega seu, jogador de tomar futebol. 5 é difícil. Aí, ó, olha aqui, impressionante. Um jogador de futebol, gente, atenção, Muricy Ramalho, aqui na Europa me disse que se você for pra frente, você toma de 5. E o Felipe Luiz, esse não teve coragem de falar no ar. O Felipe teve. Toma de 5, é? Tem o Barcelona, é difícil. O futebol brasileiro, ele é inferior ao futebol europeu. Isso não é uma opinião, isso é um fato, isso é real. Os nossos melhores jogadores estão lá, se não é por acaso. Então, assim, se você junta 8 jogadores numa lateral do campo e você perde a bola, na Europa é gol. Com aquele campo maravilhoso, com aquela molhado, aquele gramado fresquinho, os jogadores com a qualidade que tem, assim, é gol, sabe? É muito difícil não dar gol. Nós vamos ter uma prova de ouro agora no Mundial, nós vamos ver, né? Realmente até onde é capaz esse time do Diniz chegar contra o Manchester City, se eventualmente vão pra final. E se o City também for pra final, né? Então, assim, vai ser interessante. Por mais que o Manchester City não tá tão bem essa temporada, perderam alguns jogadores, mas vai ser uma prova de fogo pra gente comparar realmente esse modelo de jogo tão especial com o futebol europeu.
zagueiros. Então eu vejo, né, e esse jogador vai ficar com o Casemiro. Então eu vejo que nossos zagueiros talvez tenham um pouco mais de dificuldade e menos liberdade para jogar. E quem vai fazer a diferença nesse jogo pra gente, para nossa rede de bola, vão ser os dois laterais. Porque eles sim vão encontrar com os alas que estão longe para marcar eles, então se eles vierem baixos, eles vão causar muita dificuldade nesses dois alas que vão sair para marcar neles. E aí, 3 zagueiros para parar os 4 da frente, com certeza o Neymar vai ter uma marcação especial, os dois volantes vão estar perto, vão estar sempre dividindo, mas eu vejo muita dificuldade nesses zagueiros aqui, principalmente, em parar esses nossos 3 rápidos da frente com o Neymar flutuando. E depois é importantíssimo o Richarlison, vai ser um jogador também fundamental em romper no espaço atrás das linhas, fazer muito facão ali atrás, porque isso vai fazer com que a linha dele sempre nos dê espaço para sair jogando. Você acha, pô, tô com lateral aqui, que perfeito perguntar isso. Você acha que o Tite faz essa alteração porque não era o plano A dele, né? De colocar o Vinícius. Agora é com vocês, nação. O que vocês acham da reação da mídia? Será que Felipe Luiz vai provar que é o técnico certo para o Mengão? Comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita agora e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo. Até o próximo vídeo.